oitavo ano, tudo bem com vocês? Estamos nos reencontrando hoje, né, de uma forma diferente, né, do nosso tradicional, mas a gente tem que entender que o normal não mais existe, né? Temos que nos reinventar. Eu me reinventando do lado de cá, você aí aprendendo, se reinventando também, e juntos a gente vai superar essa situação, né? Vale lembrar também que a adaptação é uma característica humana, então vamos nos adaptar. Hoje eu trouxe uma aula para vocês sobre os modelos cosmológicos. Aí você vai parar, vai pensar que bom ou não, deixamos um pouquinho a física de lado, de certa forma, né? A gente agora vai se direcionar ao universo. Aí o estudo, esse estudo macro, né, do universo. E eu vou pedir para vocês analisarem essa imagem. Quando a gente fala em modelos cosmológicos, a gente fala do cosmo, do estudo do universo. Então, observe essas duas imagens. A gente tem aqui, em ambas, a observação do espaço. Isso vem de muito tempo atrás, né? A curiosidade. O homem, ele sempre teve curiosidade em saber o que se passava lá em cima, né? Do que é formado, do que é feito esse universo. Há muito tempo atrás. E olhe que tudo que a gente tem, né, hoje em dia sobre o universo, iniciou com a observação atenta a olho nu. Não tínhamos nenhum instrumento. Hoje em dia temos uma vasta gama de instrumentos. Mas olha a imagem. Desse lado, a gente tem a observação, né, com um telescópio moderno, atualizado. Do lado de lá, a gente tem um grupo, né, de muito tempo atrás, a imagem ainda está preta e branca, e uma simples luneta. Então isso significa que a curiosidade sobre o universo é algo que vem de muito tempo atrás. E é algo que a gente vai falar um pouquinho hoje. Quando falamos de modelos, começamos com o primeiro cientista, o primeiro pesquisador que se propôs, né, a criar um modelo que explicasse a organização do universo. Hoje a gente sabe, temos muitas informações sobre o Sol, sobre os planetas, mas antigamente isso não era bem claro. Então foi necessário que se estudasse, mas que se provasse. Então, para provar esses argumentos, essas ideias, foi proposto que cada cientista criasse o seu modelo. Ptolomeu, ele veio defendendo as causas de Aristóteles, lá na Grécia Antiga, antes de Cristo. Antes de Cristo, já se tinha curiosidade de se estudar o universo. E já existia um cara, Aristóteles, que fazia isso. Nessa era cristã, Ptolomeu foi o primeiro a desenvolver um modelo. E esse modelo dele foi chamado de modelo geocêntrico. Olha a morfologia da palavra. É quase autoexplicativa. Geo, terra, cêntrico, centro. A Terra seria o centro. O centro de quê? O centro do universo. Ptolomeu foi um dos primeiros modelos propostos no século II, né? E ele dizia que a Terra era o centro do universo e todos os planetas, inclusive o Sol, girariam em torno dela. Meio absurdo, né? Mas calma, gente, olha, século II, calma. E outra coisa, outro detalhe, esse modelo, o modelo geocêntrico, era um modelo aceito também pela Igreja Católica da época, né? Porque nesse tempo a Igreja Católica ela tinha um poder econômico e político muito grande diante da sociedade e ela aceitava, era o modelo que eles aceitavam, onde a Terra era o centro do universo e todos os planetas, inclusive o Sol, girariam em torno dele. Nesse momento aí não existiu nenhuma contestação não, tá? O pessoal foi na onda de Ptolomeu e acreditou que realmente era assim que funcionava. A Terra no centro e tudo organizadinho ao seu redor. Não houve contestações. Isso passou mais de 1.300 anos. A galera nessa vibe acreditando que era assim que funcionava. Foi quando então
Chegou Copérnico, Nicolau Copérnico, essa pessoa simpática que teria muitos likes no Instagram, né? O que Copérnico disse? Ó, não é bem assim não. Não é a Terra o centro do universo. Ele propôs uma outra teoria, ele propôs um outro modelo. E o modelo dele foi o modelo do heliocentrismo. Ele dizia que não seria a Terra o centro do universo. O centro do universo seria o Sol. E todos os planetas, inclusive a Terra, girariam em torno dele. Isso criou um grande impacto na sociedade da época. Porque o que foi que eu acabei de dizer? Eu disse que o geocentrismo era o modelo aceito. As pessoas acreditavam, a Igreja Católica apoiava. Então, chega um cara e diz que não é bem assim. Ainda, cientificamente falando, ainda tem um lance pessoal, o egocentrismo, né? O ser humano perdeu a posição de centro do universo, né? Então, isso foi muito impactante para a sociedade. As ideias que iam contra a igreja eram ideias classificadas como heresia, era um crime contra a igreja. E muitos desses cientistas, eles eram punidos e eram condenados à morte na fogueira. Então, o negócio era tenso, né? Mas Copérnico, ele foi esperto, quer dizer, né? Foi um mecanismo que ele encontrou. Copérnico, ele defendeu o heliocentrismo, onde o Sol seria o centro do universo, no seu leito de morte. Então, não tinha como condenar ele à morte, já que estava no final da jornada dele. Então, ele defendeu e lançou a proposta de que o Sol seria o centro do universo. Todos os planetas, inclusive a Terra, girando em torno dele. Com o passar do tempo, veio outros cientistas, outros pensadores, outros astrônomos que começaram a dar mais ênfase a esse heliocentrismo, né? Copérnico lançou lá a ideia e outros cientistas começaram a amadurecer esse modelo e a dar as suas atribuições. Giordano Bruno foi um desses seguidores da ideia do heliocentrismo, né? Ele compartilhava essas ideias sobre o modelo e ele foi condenado à morte por isso, né? Em 1600, ele foi condenado como herege, né? Como uma pessoa que ia contra os padrões e os conceitos defendidos pela igreja. Ele não teve, né, o alívio, a sorte tanto de Copérnico. E Giordano Bruno, ele contribuiu, ele defendeu uma outra teoria, né? Ele defendeu que o espaço, o universo, ele não tinha limites. E se você lembrar da aula que a gente falou sobre o Big Bang, a gente bem sabe disso. O universo, ele ainda está em constante expansão. Muito temos ainda para descobrir sobre o universo, né? Não é essa coisa ali plastificadazinha, certinha, limitada. A gente tem muita coisa ainda para aprender, muita coisa ainda para descobrir. Então sabemos que Giordano Bruno estava correto. O universo, ele está em expansão, ele ainda está crescendo, né? Então não estaria limitado a um único modelo. Em seguida, vieram outros cientistas como Galileu Galilei. Quando a gente fala de Galileu Galilei, né, é o ícone quando a gente fala em modelos cosmológicos. O que foi que Galileu Galilei fez? Galileu, ele começou aprimorando, melhorando a luneta. Galileu não inventou a luneta, ele aprimorou, ele melhorou e direcionou para o céu e conseguiu ali, né, ter um dos primeiros instrumentos a estudar o universo, porque até então todas essas observações, a maioria delas eram feitas a olho nu e se descobriu muita coisa, viu? Mesmo só em olhar para o universo, muitas coisas foram descobertas, que é válida até hoje. Imagino que eles não fariam agora com um instrumento específico, com o aperfeiçoamento da luneta. Então Galileu, ele defendeu as ideias de Copérnico, ele incrementou, ele adicionou ali também os seus estudos e por conta disso, né, de defender o heliocentrismo, esse modelo que a gente está vendo aqui, ó,
onde o Sol é o centro do universo e todos os planetas, inclusive a Terra, girava em torno dele, ele foi condenado, né, e acusado de heresia e teve que cumprir prisão domiciliar até a sua morte. Ele não foi jogado na fogueira não, hein? Mas em compensação ele ficou preso em casa até a sua morte. E antes disso acontecer, ele teve que abrir mão das suas convicções em praça pública. Galileu, ele chegou em praça pública e disse: tô falando besteira, não é bem assim não, o heliocentrismo é bobagem, para garantir a vida dele, porque senão ele também ia ser condenado à fogueira. Em consequência, ele passou o resto da sua vida em casa, mas os estudos não pararam não. Ele ficou em casa, preso, mas ali desenvolvendo o modelo do heliocentrismo. Não significa dizer que Galileu, né, e os outros cientistas estavam 100% certos. Por quê? Preste atenção. Quando eu falo do heliocentrismo, eu digo que o Sol é o centro do universo e que todos os planetas estão girando em torno dele. A princípio, estaria correto, né? A gente sabe que temos o Sol, que o Sol ali está no centro. Sabemos também que temos uma ordem dos planetas, cada planeta com a sua característica, girando em torno do Sol. Mas o que acontece? O Sol, ele não é o centro do universo. O Sol, ele é o centro do nosso sistema solar, né? Existem galáxias. A nossa é a Via Láctea. O Sol é o centro da nossa, não é o centro do universo. Tanto é que temos estrelas bem maiores do que o Sol. Então, a teoria do heliocentrismo, ela tinha essas lacunas, né? Precisava ser mais aprimorada, ser mais específica. E isso veio com o tempo. Por exemplo, essa ideia: o Sol não é o centro do universo, o Sol é o centro do nosso sistema solar. Depois de Galileu, veio um outro cientista que contribuiu bastante para os modelos cosmológicos, que é Tycho Brahe. Tycho Brahe, esse cara aqui, estiloso, olha, dá um close no bigodinho dele. Tycho Brahe, ele criou um outro modelo. Tycho Brahe, ele não acreditava muito no modelo do heliocentrismo. Então, ele desenvolveu um outro modelo chamado de modelo híbrido. Esse modelo híbrido, ele dizia que os planetas, ele gira em torno, é fato, os planetas girariam em torno do Sol, mas o Sol e a Lua girariam em torno da Terra. Aí voltou, né, aquele conceito de egocentrismo, né? O homem tem muito isso, né? Ele quer estar ali, ser o centro, estar no comando, né? Mas infelizmente isso não acontece. E ele foi um bom observador, ele tinha vários instrumentos, o qual ele aprimorou, ele tinha um observatório em prol das suas pesquisas. Então, ele, apesar de ter criado o modelo híbrido, ele contribuiu bastante com as suas observações para o que temos hoje em dia. Por conta dessa condição, ele tinha um observatório legal, ele tinha instrumentos legais, então ele conseguiu ali adquirir muitas experiências e muitas descobertas. As suas pesquisas, elas contribuíram para o desenvolvimento das ideias de um outro cientista, que a gente vai falar na nossa próxima aula, Kepler. Lembra esse nomezinho, grava aí, Kepler. Daqui a pouco vamos falar sobre ele, sobre a lei da gravidade. Kepler, ele criou as leis gravitacionais e isso foi possível graças ao estudo de Tycho Brahe, com esse modelo híbrido que ele desenvolveu, certo? Então, isso aí, gente, é os modelos cosmológicos, né? As várias ideias que os cientistas tinham para essa organização tão complexa que é o nosso universo. Quem não tem curiosidade, né? Qual é a criança, qual é a pessoa que nunca olhou para o céu, que nunca olhou para cima e imaginou como seria a vida, como seria a organização do nosso universo? Então, ficamos por aqui. Até a próxima aula. Um grande beijo e fica com Deus.